aqui eu também quero adicionar mais um ponto. E aqui eu vou fazer menção a uma outra live que não é nem dessa série de Manejando Emoções Negativas, que foi uma live em que eu falei sobre um tema, né, que é o título da live, que são relacionamentos amorosos modernos. E eu analiso toda uma matéria, mas da metade em diante da live eu começo a falar sobre uma coisa que é muito importante, que é o romantismo. Tá? Mais especificamente a união da monogamia com o romantismo, então a monogamia romântica. Mas na conversa de hoje o negócio é o romantismo. E o romantismo ele pode ser um causador muito grande de ciúmes disfuncionais. E eu vou recuperar isso daquela live. Então assim, eu vou dar uma resumida, mas se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhada na live Relacionamentos Amorosos Modernos que eu fiz há vários meses atrás. Mas Arthur, você está me dizendo que dar rosas para minha namorada piora os ciúmes? Torna ele disfuncional? Não, meu amigo, não. Calma, fica tranquilo. Não é esse tipo de romantismo que eu estou falando. Então, pensa aqui. Toda insegurança é importante, porque se a gente ouve bem a insegurança, né, eu estou inseguro com algo, a gente tenta buscar uma melhoria. Se a gente se sente inseguro, né, com um relacionamento, isso é interessante até certo ponto, porque faz a gente lembrar que eu preciso investir naquele relacionamento também. É bacana lembrar de falar com a pessoa, tratar minimamente bem a pessoa. Se a gente é babaca com outra pessoa, não tem nenhuma insegurança nas relações, aquela ideia de take for granted, tomar por garantia, a gente vai perder os relacionamentos. Por mais legal que a gente seja, se a gente não tratar minimamente de uma maneira decente o outro e prestar atenção no outro, nutrir essa relação, regar como uma plantinha, o negócio não vai dar boa. Isso é diferente da gente cair no extremo de ter que satisfazer todas as necessidades e expectativas do outro, que aí a gente fala lá da solidão e do desamparo, aquela coisa toda da live passada, tá? São pontos bem diferentes aqui da balança, né? Pensa num espectro, tem um espectro saudável, o satisfazer tudo que o outro quer ou busca já é coisa bem mais disfuncional, né? Tá bem para lá do dial. Mas aqui, então a gente tem todo um lado saudável de sentir insegurança, um pontinho de insegurança na relação, para lembrar que, pô, relações são coisas que a gente precisa nutrir. Porém, a gente pode acabar ficando muito desesperado, tipo, meu Deus, eu preciso ser muito e tudo mais aqui, e o romantismo tem muito a ver com essa ideia, ele coloca muito essa minhoca na nossa cabeça. O que eu estou aqui definindo como romantismo? Tá? Então, o que eu vou falar agora é um resumo de um pedaço muito grande da live Relações Amorosas Modernas. Então, eu falei ali de monogamia. Monogamia é uma exclusividade de algo num relacionamento. Geralmente a gente está falando de uma exclusividade reprodutiva, né, de eu só tenho filhos oficiais com você, ou uma daí isso antes dos métodos contraceptivos, né, mais modernos. Geralmente a gente estava falando, olha, ir para a cama é só com essa pessoa, né? Portanto, a monogamia reprodutiva. Então, isso é uma coisa muito antiga na história da humanidade. Lá no vídeo até falo sobre um debate se esse seria ou não o estado natural do ser humano, né? Então não vou entrar nesse assunto aqui, mas a monogamia em si é uma coisa antiga, principalmente no nosso eixo ocidental aqui que eu estou falando. Mas também não quer dizer que existe em todas as sociedades, até hoje, né? Tem algumas que não são monogâmicas. Porém, veio uma outra coisa que aconteceu muito mais recentemente no nosso eixo ocidental, que se acoplou, meu Deus do céu, que fez uma acoplagem, vamos dizer assim, acoplou, né, na ideia da monogamia, que foi o romantismo. Então aqui você já deve estar sacando que eu não estou falando de dar flores. Eu estou me referindo especificamente ao movimento cultural, social e artístico chamado romantismo, que foi um movimento que começou com a burguesia, a aristocracia, de mais ou menos uma virada ali para 1800, principalmente na Europa, mas que
devido ao caráter de produção de cultura dessa burguesia, dessa aristocracia na Europa, isso começa a ser adotado pela sociedade em geral, que acaba copiando essa nova moda, estou super resumindo, tá, pessoal? E não apenas isso ocorre na Europa, como ocorre nas colônias colonizadas aqui nas Américas pela Europa também. Então a gente acaba importando muito essa ideia desse romantismo. Tanto que talvez você já esteja ligando os pontinhos, e você se lembre talvez de ter estudado algum romantismo em literatura no ensino médio, as fases do romantismo brasileiro, por exemplo. Então, esse romantismo, até como movimento artístico, também foi importado para a literatura brasileira e para outras obras artísticas brasileiras. E o que é o romantismo? Ou pelo menos esse romantismo que eu estou falando, que não, né, romance nesse caso não é sinônimo de amor. Tá? Então, romântico não é sinônimo de amoroso, nesse momento aqui da minha fala. Mesmo que em outros momentos a gente acabe falando e tal, nesse momento não é. Amoroso tem a ver com amor, romantismo tem a ver com esse movimento muito específico, cultural, social e artístico. Então, não vou, né, tentar fazer o trabalho homérico que é resumir tudo, falar todas as características do romantismo, nem naquela live eu dou todas, porque nem faz sentido aqui no contexto, mas para resumir os pontos que são importantes para a gente, só para pelo menos alguns para vocês terem uma ideia também, além de alguns importantes, né? O movimento romântico ele começa num ambiente, né, numa Europa que está se industrializando muito pesadamente e que está passando por várias mudanças no estilo de vida da população. Uma urbanização, uma questão de saúde que é diferente, uma questão de um trabalho, de um labor, de todo um ritmo de vida acelerado, né, que começa a ser muito diferente. Movimentos assim de avanços tecnológicos incríveis, muito rápido, que vão mudando muito rapidamente a cultura e a forma que as pessoas vivem a sua vida lá. E aí começa quase que esse movimento que é quase uma contracultura, um movimento assim que tenta ir contrário ao ethos, né, a esse tipo de vida que estava sendo naquele momento. E é óbvio que é mais fácil você ter uma contracultura se você tem uma vida um pouco mais abastada e tem dinheiro para investir nessas coisas. Porque algumas das coisas que o romantismo prega é, por exemplo, uma ideia de um ideal idílico, né? Uma coisa bucólica, ok? Aquela coisa assim de porque a vida no campo, a vida na natureza, né? Então o pessoal estava tudo apinhado assim em cidade, aquela fuligem no ar dos maquinários e etc. Trabalho na fábrica, isso e aquilo, porque mas é tão bonito a vida rural, a vida campestre, o canto dos pássaros, o rio correndo, né? Aquela imagética toda, né? Aquela coisa super utópica, né? Romantizada, olha só o termo aparecendo aí. Então a gente acaba tendo muito disso, né? Essa coisa muito forte assim de, cara, nós temos que fugir dessa realidade opressiva que a gente está tendo. E é óbvio que é muito mais fácil se você é rico você fazer isso, né? Ter uma casa de campo, por exemplo. Né? Só que outros aspectos também são romantizados, se tornam utópicos, se tornam idealizados. Existe muito um ponto central de idealização do mundo. Ou seja, de você não ver o mundo de maneira realista, mas de você imaginar o mundo como algo melhor do que de fato ele é em um ou outro sentido. Então a idealização, né? Essa coisa utópica, né? Utopia, essa coisa, esse paraíso na Terra. E uma das principais coisas que acaba sofrendo com essa idealização são os relacionamentos amorosos, que na história da aristocracia, vamos dizer assim, né? Até mesmo pré-burguesia lá na Europa, eram muito pautados por casamentos, não por amor, mas por aliança. Então, toda essa coisa da monogamia lá tinha muito a ver com vamos ter filhos para fomentar alianças entre nações, entre famílias e etc, etc. Né? Muitas vezes tinha até na nobreza europeia situações em que, poxa, uma família real só podia se casar com os mesmos membros, isso ao longo de várias e várias gerações ia causando vários problemas genéticos, e convenhamos, isso já acontecia desde o Egito, na era pré-ptolomaica ali, né? A gente está falando ali de um Egito muito antigo, faraós tinham muitas questões ali que envolviam essa ideia, né? Casa com a prima, casa com a irmã, casa com isso, casa com aquilo. Então,
era muito escolhido pela pessoa com quem ele ia casar. O amor não era tanto uma coisa importante, era mais tipo, ó, aqui a gente vai ter um monopólio da reprodução, né? E aí, com esse ideal romântico, ele acaba causando assim, um movimento cultural. Uma das coisas que ele acaba colocando de modo mais forte, mais popular, mais cultural e se a gente casasse por amor? Cara, que ideia revolucionária no Ocidente, né? Então se começa com essa ideia de, poxa, vou casar por amor, né? O que é uma coisa libertadora em vários sentidos e muda um paradigma social que ajuda muito em várias questões da nossa saúde mental. Porém, isso também veio com toda uma carga de idealização. Uma carga que, talvez se vocês lembrem, talvez se vocês lembram, né, dos estudos de literatura, até da literatura brasileira aqui do romantismo, das fases do romantismo, a gente tem aquela coisa de uma idealização extrema, muito irreal, muito maluca, muito nada pé no chão, sobre como são as relações entre dois seres humanos. E a gente cria umas ideias de eu preciso achar a minha metade, o ser humano que vai me completar. Eu sou um ser incompleto e que vai ser completado por um outro ser humano, tá bom? Aquela ideia de existe uma pessoa perfeita no mundo que vai encaixar perfeitamente comigo em todos os sentidos e eu só preciso encontrá-la. E se eu não conseguir encontrá-la até agora, eu preciso encontrar, né? Ou ela está esperando por mim, ou eu estou dando alguma bobeira, mas existe essa pessoa, você não está entendendo. E quando a gente se envolve com alguém é porque a gente acredita que essa pessoa é perfeita, a gente acaba idealizando muito essa outra pessoa. Então, primeiro que é uma coisa que acaba gerando um problemaço no início de relacionamentos, porque quando a gente está conhecendo alguém, é completamente natural que a gente não conheça tanto a pessoa, por isso a gente está conhecendo ela. Então a gente tem gaps vazios no nosso conhecimento. E a gente tende a preencher com nossa criatividade esses conhecimentos, como a gente faz com qualquer outra coisa que a gente não conhece 100% do mundo. A gente cria as nossas hipóteses e tudo mais. Só que se a gente vai com essa carga de idealização romântica, a gente começa já a idealizar a pessoa como muito perfeita. Tem toda aquela new relationship energy, né? Aquela energia de novo relacionamento, aquela atração. Então tem vários fatores envolvidos aí, fora o romantismo, mas o romantismo acaba sendo um deles. E a gente às vezes acaba suprimindo alguns conflitos no relacionamento com o passar do tempo, mesmo que a gente se decepcione com algumas coisas que a gente descobriu que não era bem como a gente idealizou no começo, porque a gente começa a mentir para nós mesmos que, cara, se eu tô com essa pessoa é porque ela é a the one, né, lá do How I Met Your Mother, né, do seriado, é aquela pessoa que o Ted tá buscando a vida inteira por várias temporadas, por vários anos, né, tem essa pessoa perfeita que eu vou conhecer, tem a the one, eu vou achar a pessoa, né, o ser humano especial, aquela pessoa única que vai se encaixar verdadeiramente comigo e tudo vai fazer sentido na minha vida depois disso. Tanto que eu vou tornar aquela pessoa o centro da minha vida. E aí já tem um segundo problema, né? Porque se aquela pessoa é tão perfeita, um anjo na Terra, a gente acaba tornando ela o centro da nossa vida. E isso é muito negativo, isso é uma coisa que a gente faz, principalmente quando é mais novo e tudo mais, de deixar amigos de lado para vivenciar demais o relacionamento. E aí a gente perde outras coisas que tornam a vida interessante. E aí isso começa a dar um pouquinho mais de insegurança, mas já chegamos aí. Então, o que acontece? Além da gente ter um empobrecimento do restante da nossa vida, e lembra que eu falei, a nossa identidade ela é relacional. Então, se nós não estamos nos relacionando com o mundo, nós deixamos de viver a nossa identidade. A nossa identidade se empobrece, a nossa autoestima diminui. Você está sacando a mistureba das coisas que está rolando aqui? Então, a gente já começa a ter uma autoestima menor porque, quem sabe, a gente está centralizando muito. E se a gente está idealizando a outra pessoa e a gente colocou na cabeça que todo ser humano precisa achar um outro ser humano que é perfeito, opa, calma. Isso não se aplica de forma contrária a mim também? No sentido, a pessoa com quem eu estou me relacionando, eu também não preciso ser perfeito para ela ficar comigo? E tipo, se essa pessoa não me vê como perfeito, ela não vai desistir de mim? Porque não é esse o ideal romântico? Então, se eu não sou perfeito, o que ela está fazendo comigo? Então, poxa, mas eu vejo ela como perfeita, eu tenho que ser perfeito para ela também. Mas eu olho para mim mesmo, me olho no espelho e eu falo, cara, eu não sou perfeito. Eu
tenho meus problemas, eu tenho meus limites, eu tenho meus medos, eu tenho minhas inseguranças, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus arrependimentos, eu tenho minhas culpas, eu tenho coisas das quais eu não me orgulho. Eu tenho as minhas dificuldades e meus obstáculos, eu sou um ser humano. Mas se eu preciso ver o outro como um anjo na terra, mas eu não consigo ver o mesmo de mim, aí começa a vir muita insegurança. Bate uma insegurança muito forte. Será que eu sou tanto pro outro quanto o outro é para mim? Porque eu amo essa pessoa, ela é perfeita para mim, ou pelo menos eu coloco na minha cabeça que ela é perfeita, que ela é mais do que um ser humano. Porque senão, segundo o ideal romântico, eu não estaria nem me relacionando com ela, já teria ido para outra. Mas eu preciso vê-la como perfeita, então para mim ela é perfeita, mesmo que eu esteja mentindo para mim mesmo. Mas eu não sou perfeito para ela, então, cara, veja o nó que isso causa na nossa cabeça, né? E aí a gente fica numa sensação de eu sou menor do que o outro. Essa pessoa é areia demais para o meu caminhãozinho. Eu sou potencialmente insuficiente. Mas eu gosto tanto dessa pessoa que eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou mostrar essa minha insuficiência para ela. Eu vou dar tudo de mim, às vezes fazer sacrifícios enormes para não fazer com que a pessoa se toque que eu sou insuficiente para ela. Okay? E aí a gente começa a ter essa insegurança, a gente começa a ter essa baixa autoestima e a gente vê essa pessoa como, cara, nos ideais românticos, se ela achar alguém melhor do que eu, porque, de novo, a gente vai para quem é mais perfeito, em teoria, né, no romantismo. Então, se ela acha alguém que é mais perfeita do que eu, se meu companheiro encontra essa pessoa, ferrou, porque eu vou ser trocado, né? Vou ser substituído. Então, percebe que essa insegurança é uma coisa que está imbricada no próprio conceito do romantismo, né? E aí vem a ideia de ciúmes. Aí eu vou perder, quem sabe, um relacionamento íntimo muito importante para mim. Quem sabe até que eu estou centralizando minha vida nessa pessoa. E quem sabe até que eu abandonei outras relações, quem sabe um pouco de família, quem sabe um pouco de amizades, para vivenciar ainda mais e investir ainda mais nisso. Então eu estou apostando muitas fichas em ter acesso a essa pessoa que me faz tão bem, a esse relacionamento que me faz tão bem. E se eu perco isso porque ela achou alguém melhor, porque, de novo, se romantismo é isso, por que ela não iria para alguém melhor? Como assim, né? E aí o que acaba acontecendo? E aí os ciúmes vêm muito nesse momento de se ela não tiver acesso a outras pessoas, já que eu sei que eu não sou perfeito, é só ela não ter acesso a outras pessoas que ela não vai descobrir que existem outras pessoas melhores do que eu. E aí vem a ideia dos ciúmes, né? De, putz, a menina olha pro cara e fala: você não pode ter amigas mulheres. Vamos dizer, um casal heterossexual, né? Você não pode ter amigas mulheres porque senão eu fico com ciúmes. Você tá proibido, né? Às vezes a gente chega ao ponto de proibir e controlar a vida do nosso companheiro ou da nossa companheira, de novo, pensando numa monogamia aqui, né? No sentido de se você não tiver contato com outras garotas, você não tem chance de me trocar, né? Porque eu sei que lá no fundo, eu sinto que eu sou menos do que você é. Você é muito mais incrível aqui do que eu. E veja que porcaria isso, veja que merda. Né? Às vezes a gente chega a fazer isso, né? O teu amigo do trabalho lá te deu um presente. Você vai devolver esse presente para ele agora. O que você acha que você é, mulher da vida, para ficar aceitando coisa de homem? Né? Pelo amor de Deus. Né? Mas no fundo o que é? É um ciúme que vem de uma insegurança, que vem de, cara, o cara tá fazendo um negócio por ela, vai que ela gosta disso. Se ela descobre que ela gosta mais dele, ela me troca. Porque a ideia da monogamia é só um de cada vez, né? Amorosamente e tudo mais. Então aí a gente tem um problema. Por isso que eu falo, não é uma questão de romance de dar ou não rosas, é uma questão de ter uma idealização de como funcionam os relacionamentos e que um tem que ser perfeito para o outro, mas isso nunca vai acontecer, nunca um ser humano vai ser perfeito para o outro, ok? Então, veja, não é uma questão da monogamia, é uma questão do movimento romantista, né, o romântico, que acaba se juntando aqui à monogamia. A monogamia, se ela não for tão exagerada para o lado do romantismo e acaba tendo uma idealização que não faz parte da vida real, ela pode funcionar para muitas pessoas muito bem e ser muito saudável. Né? De um ponto de vista psicológico, está tudo bem a monogamia.
não tem nada de errado, né? Mas o romantismo se aplicado enquanto uma cartilha completa, cara, aí o negócio já fica psicologicamente bem precário, bem perigoso. Provavelmente não é interessante de um ponto de vista psicológico.